Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando com a nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da UFV, Ana Vlade Bandeira. E o nosso assunto são as dietas milagrosas que prometem emagrecimentos muito rápidos aí para ficar em forma para o verão. A gente já falou sobre essa dieta da proteína. Isso. E essa do coco, essa é a da última moda, né? A da gordura do coco. Isso. Que você tem que colocar gordura de coco, que inclusive é muito caro, em tudo. É caro aquilo, né? Caro e a quantidade que é trabalhada, a gente tem estudo que respalde. Primeiro a gente precisa entender, a gordura de coco, diferente, por exemplo, ela é uma gordura de origem vegetal, e a maioria das gorduras vegetais são ricas em gorduras insaturadas. Como o óleo de soja, como o azeite. O azeite. E as gorduras de origem animal geralmente são fontes de gordura saturada, fonte, né, aí que a gente sabe das manteigas, as banhas. Que é mais prejudicial. Nós temos duas exceções nesses dois reinos. O coco é uma exceção do reino vegetal porque ela não tem uma predominância em gordura insaturada, é gordura saturada. E no reino animal temos o óleo de peixe, que não é uma gordura, ele é um óleo justamente porque tem mais insaturados. Voltando à questão do coco. Por ter mais gordura saturada, confere essa gordura, em particular, uma estabilidade oxidativa muito boa. Então, por isso, essa relativa utilidade aí nas preparações. Outro detalhe, esta gordura saturada, ela é principalmente cadeia média. Qual a diferença no tamanho com as outras gorduras? Aí já independente se é saturada ou insaturada. A gordura de coco é de pequeno tamanho. Então, o nosso metabolismo, quando você recebe esse tipo de gordura, ele praticamente não precisa de uma digestão, então tem uma absorção muito mais tranquila, só ligada a uma proteína chamada albumina, e vai direto para o fígado, onde, quando chega esse tipo de gordura, ela é mais para um processo de oxidação, de queima. Então, ela aumenta a termogênese. Aí é onde está a explicação da perda de peso. Só que digamos assim, o que nós precisamos entender da gordura de coco? No seu perfil de ácidos graxos, ela tem um percentual maior, mais relevante, que é o seu padrão de identidade, em ácido láurico. E é justamente esse ácido láurico que é o foco dos estudos e das pesquisas. Para um tratamento de cândida, para um tratamento de problemas relacionados à ação microbiológica, esse ácido láurico ele é excelente, ele tem ação antifúngica, antimicrobiana, ele trata dermicamente problemas de pele, de cândida, de aftas, né? O uso tópico ele tem uma ação muito bacana. Uso tópico, para passar. Isso. Para consumo, até como neta de índio, a gente trabalha na culinária em pequeníssimas quantidades. Ele entra quase como no fio de óleo para dar aquele sabor, porque ele tem um sabor muito forte. Como se fosse um azeite. Como se fosse um azeite. Ele tem um sabor muito pronunciado. E a natureza ela é muito inteligente. Então, coisas com muito sabor, eu tenho que ter ressalva nessa quantidade. Esse consumo muito aumentado, associado à termogênese, não estamos levando em consideração, e quando eu falo não estamos, os profissionais que prescrevem, aí a gente engloba todo mundo envolvido, nesse entendimento das outras variáveis ou dos outros efeitos da gordura de coco, que também não está bem estabelecido, como, por exemplo, alterações nas vilosidades intestinais, que vai, obviamente, repercutir aí em problemas de absorção, talvez até associando essa perda de peso, mas não segura. Não está lembrando que esse ácido láurico tem uma ação em nível de sistema nervoso central, até que ponto me é seguro. Então, tem uma série de questionamentos, de perguntas que nós não temos na literatura e não temos pesquisas no momento que possam nos responder essa segurança. Quanto eu posso consumir que me traça benefícios no sentido de perder peso, mas que não possa trazer aí malefícios, né, a médio ou longo prazo. A gente não tem essas respostas. Essa dieta tem sido prescrita como? É comer tudo normal e botar E acrescenta-se aí, eu tenho visto, de 1 até 5 colheres de prescrições. Não tem nenhuma prescrição normatizada. Quando a gente fala em prescrição, nasce de uma norma, de um estudo, de uma diretriz. Nós não temos uma diretriz de recomendação para gordura de coco. Então, é baseado muito na experiência de A, B ou C. Mas a gente não pode esquecer que são indivíduos, cada um tem uma realidade, que essa quantidade tem que ser dosada. Então, ela não é recomendada. Isso ainda não se sabe se isso faz bem ou mal. Se a gente for pensar que 30% de gordura a gente precisa na nossa dieta, que deve vir de todos os tipos, ele poderia até entrar aí nesse contexto. E se a gente for calcular a princípio, que é o que a gente faz
né, numa experiência mais ambulatória, a quantidade é pequena e que vai, no contexto, responder de forma satisfatória e segura. Tudo que é muito faz mal, né? Com certeza. Não adianta falar que tem uma coisa milagrosa assim, porque não existe. E a ração humana? A ração humana agora saiu de moda, né? Uns 2 anos atrás, todo mundo comia ração mesmo e colocava no feijão, colocava no iogurte. Saiu de moda porque não funciona. Sabe essas perguntas, essas preocupações que eu falei da gordura de coco? Então, na verdade, algumas das perguntas foram feitas muito próximas à ração humana, ou seja, não é só benefícios, ela tem outro lado. Você já viu alguma planta se defendendo, falando, não me coma, né? Porque é uma forma de vida também. Então, significa que o reino vegetal, ela produz substâncias da sua defesa no próprio reino, que são os fatores antinutricionais. Então, o mix da ração humana apresenta, dentre eles, alguns ingredientes que o processamento dela não é suficiente para inativar esses fatores antinutricionais. Alguns inibidores de protease, que prejudicam a digestão de proteínas, algumas lectinas. Não é uma quantidade que vai consumir que vai te fazer mal, mas pode ir lá no intestino, mais uma vez falando de intestino, pode alterar essas vilosidades aí e que, como benefício, você vai sentir bem que você vai perder peso. Tem a fibra, que a gente não pode descartar, que é uma quantidade muito importante, mas a proteína ainda tem muitas coisas aí que estão se descobrindo que precisa de um cuidado melhor, de uma atenção melhor para se prescrever com mais atenção. Chegou um ponto que tinha pessoas prescrevendo a substituição de uma refeição por ração humana, né? Usando o argumento da saciedade, porque a fibra, né, ela dá essa característica, ela então incha, né? Ela dá essa particularidade, então você acaba, por tabela, não tendo a necessidade de comer mais. Então ela ajuda numa questão bem mecânica, assim, comi, estou saciada, não vou comer mais. E essas hipóteses relacionadas aos fatores antinutricionais tem alguns estudiosos aí evidenciando, né, esse seu papel. Então, também, assim como a dieta da gordura de coco, a ração humana também não é segura em grandes quantidades. Em grandes quantidades. Porque em pequenas quantidades ela ajuda, por exemplo, no funcionamento do intestino e nessa sensação de saciedade. Isso, inclusive, as pessoas não sabem que quando você pega um alimento fonte de fibra, por exemplo, a ração humana, você pode adequar na dieta. Se a pessoa precisa lá de 10 a 20 gramas, você vai ajustar o cardápio e pode ser um dos ingredientes a ração humana. E se eu sei que ainda há dúvidas na questão digamos assim, do fator antinutricional, uma das formas que não vai dar dúvida, você leva um processamento térmico. Porque a fibra, ela é mantida, ela não é perdida nesse processamento. Como assim? Você cozinha ela no feijão, por exemplo? Coloca no feijão, você pode fazer um pão, você pode fazer um biscoito, você inclusive aumenta o aproveitamento dessa fibra, que é bacana. E tira a dúvida de lado, ou seja, aquilo que provavelmente poderia me trazer um efeito negativo, o calor, né, da estatura. É melhor, então, comer ela cozida, de alguma maneira. É o raciocínio da linhaça, por exemplo, que também teve uma época, ainda está na moda, talvez não com tanto linhaça estava também na moda. Todo mundo estava igual passarinho, né? Comia linhaça o dia inteiro. Ainda tem muita gente. Tem. Inclusive, já temos aí alguns relatos na literatura dos problemas relacionados a esse consumo contínuo e quantidades não muito recomendadas. Linhaça, ela é uma matriz muito complexa alimentar, ela é fonte de fibra, ela é fonte de ômega 3, ela é fonte de lignanas, de antioxidantes, de proteína, e dessas proteínas tem antinutricionais. Então, quando você põe ela em um contexto, em uma dieta para um indivíduo, então você tem que pensar, eu estou colocando essa linhaça por quê? Qual a finalidade dela? Porque o alimento ele tem uma identidade, ele tem uma razão de ser. Estou colocando porque eu quero adequar a fibra desse paciente. Não, eu vou entrar porque está faltando ômega 3, vai ser a lignana. Então, eu tenho que entendê-la para poder ajustar na dieta. Aí você consegue mensurar essa quantidade. Que mesmo sem ter uma habilidade de um nutricionista. Não é para qualquer pessoa sair comendo aí uma colher de linhaça todo dia, achando que está fazendo um grande bem para si mesmo. Não está, né? Isso, no até porque a linhaça não deve ser comida crua, né? Não, o mais recomendado, inclusive até você tocar nesse assunto, ela não é programada para uma alimentação humana. Ela veio justamente para descobrir esses componentes bacanas que ela tem. Eu falo que é comida de passarinho, parece alpiste. E para passarinho, você sabia que se você aumenta muito ela na dieta, perde-se penas, os ovos ficam meio alterados, dependendo da coisa, as galinhas chegam até a morrer, justamente sinalizando essa questão do antinutricional. A gente não vai comparar, claro, o trato digestório da galinha com o de um ser humano, são universos diferentes. Nosso organismo, ele seleciona, ele nos protege mais. Mas é só para sinalizar que essa verdade que eu falei, ou seja, ela é bacana, mas todo alimento tem o seu efeito aí de defesa, a gente precisa ter cautela. E ela deve ser comida em farinha.
De preferência a gente orienta no ambulatório, porque a gente trabalha ela muito como fonte de fibra, né? E até para disponibilizar um pouco do seu ômega 3, que dependendo do preparo, você tem uma boa estabilidade. Então, você usar em preparações em cocção úmida. Então, você coloca no feijão, na sopa, você vai fazer um bolo, um biscoito que você vai hidratar, depois vai assar. A farinha. A farinha ou grão também. Uhum. A gente tem duas formas que a gente orienta no ambulatório. A gente faz um gel do grão, que aí esse gel você pode colocar no suco, na vitamina, que aí você está extraindo bastante a fibra dissolúvel dela, que ajuda no controle do colesterol, por exemplo. E na farinha que você aproveita ainda outros componentes dela, inclusive os antioxidantes. Que aí você pode colocar no feijão, o caldo fica mais grosso, o pão vai crescer mais, vai dar um rendimento maior e fica mais saboroso. E também ela tem um tempo de validade, né? Você não pode comer ela assim, deixar a farinha fora da geladeira. Acho que virou quase um mito, porque a gente tem estudos no departamento de outras colegas que já evidenciaram um tempo de mais de 30 dias, analisando vitamina, antioxidantes, que ela mantém suas propriedades, mesmo a temperatura ambiente, ou seja, fora da geladeira. Então, criou-se um mito por ter tantas coisas bacanas que a gente tem que cuidar, né? Que vai perder, não é bem assim. A linhaça, mesmo em farinha, ela tem um conjunto de fatores que a protege de alterações. Ou seja, não existe milagre. Não. Dieta de uma coisa só não funciona, não dá certo, tem que ser feita com atenção. E mesmo essas coisas que parecem milagrosas, como o coco, como a linhaça, não é para você se receitar sozinho, né? O papel do nutricionista é fundamental, porque como diz a professora Ana, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada saúde é uma saúde. Você precisa ter exames que mostrem, por exemplo, que você tem colesterol mais alto ou mais baixo e compensações. Isso não é para se fazer sozinho. Com certeza. Eu costumo dizer, lembrar, sempre eu falo, vale para os meus alunos, os meus bolsistas de extensão e pesquisa e vale para as pessoas que a gente ajuda, né, nesse contexto de prestar serviço. Hipócrates falava, faça o teu alimento teu remédio. Então, se a gente pega o contexto do remédio, ele cura, mas ele tem efeito colateral. Então, na quantidade certa, acho que é o grande segredo. E essa quantidade certa, ela é um conjunto, é uma construção coletiva do profissional que está calculando, do paciente que está recebendo a informação, do médico que está auxiliando no diagnóstico. Então, é um conjunto de fatores que te permite isso. Uhum. E o entendimento que nós somos o espelho do que a gente come. 70% da nossa membrana interna e externa, do que reverte nossa pele, é de gorduras. Mas outros componentes, as proteínas, ou seja, você modula a sua vida, os seus hormônios, a sua pele. Acho que pele é mais fácil para as pessoas entenderem. Uhum. Uma pele bonita, uma pele de pessoas que comem direitinho, que o intestino funciona direitinho. E isso a pessoa precisa entender, porque o corpo vai responder. Então, se você quer beleza, se a busca da dieta é beleza, ela tem que nascer de uma programação, de escolhas. Uhum. E sabendo que a escolha que eu faço hoje, ela vai me responder amanhã. Então, eu tenho que racionalizar muito isso, procurar profissionais de saúde capacitados, né? Temos aí equipes de saúde, que às vezes não tem nutricionista, mas tem equipes de família da saúde que trabalham muito bem essa conduta de uma escolha saudável, da comida com moderação, dessa comida com medida certa, né? Para cada um tem a sua. Então, ter esse olhar, né? Ter paciência. E Viçosa, a gente tem essa vantagem, né? De estar aqui perto de uma universidade que alimenta isso. Tem um departamento de nutrição que faz pesquisa, que é um departamento super conceituado no país inteiro, né? As pessoas que se formam aqui têm essa habilidade de levar coisas novas com estudo, com segurança, com garantia. E nesse sentido, a gente é bem privilegiado em Viçosa, né? Nós temos aí um contexto, eu costumo dizer, mesmo no projeto do ambulatório, muitas das dúvidas que a gente leva para a pesquisa nasce do olhar dos alunos que são voluntários de um projeto de extensão. Fala, poxa, professor, um paciente fez uma pergunta e tal, a gente poderia investigar. Ou mesmo os bolsistas de ensino que levam, poxa, professor, isso poderia ser um tema de aula, em vez de fazer uma aula prática em relação àquele, a gente podia modificar. Então, é um conjunto de fatores e a UFV, ela permite isso, essa boa habilidade, né? Que a cidade, que nós que somos da comunidade, a gente se beneficia disso, com certeza. Ana, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Ana Vládia vai voltar para falar sobre muitos outros assuntos que a gente tem muito interesse em saber. O programa de hoje está chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigada, professora Ana. E como a gente sempre diz, se você quiser rever todos os programas que nós já exibimos até agora, vá ao YouTube e procure por TV Vicosa Viva Saúde. Repetindo,
TV Vicosa Viva Saúde no YouTube. Aí você pode assistir, comentar, e a gente está sempre olhando lá quais os comentários e também esperando as suas sugestões de temas para os nossos próximos programas. Aí você tem que usar o e-mail. Nosso e-mail é vivasaude@ufv.br. Uma semana para você com muita saúde, paz e uma alimentação saudável. E na dúvida, sempre procure um nutricionista. Um grande abraço e até o próximo programa.